Vamos começar o nosso programa de hoje com uma entrevista bem interessante, gente. Estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Luiz Gustavo Montezuma. Ele é juiz aqui no município de Quixeramobim. E a doutora Dominique Fontes, ela faz parte do coletivo de pais e pretendentes à adoção. Para a gente falar sobre esse tema, eu acho que você já deve ter acompanhado aqui o ponto de vista e um texto que eu tenho feito reiteradas vezes aqui no programa falando sobre esse assunto que a gente precisa de muito conhecimento sobre ele, né? E eu estou com os nossos convidados de hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre a adoção legal aqui no município de Quixeramobim. Doutor Luiz Gustavo, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, prazer nosso, satisfação de estar aqui, podendo contribuir um pouco com informações relativas à entrega voluntária, né, também chamada de entrega legal, e poder desmistificar um pouco esse tema e contribuir aí para que tanto mães quanto crianças do município de Quixeramobim, diante de uma situação que é cotidiana, de que não possa eventualmente exercer a maternidade, tenham um melhor encaminhamento. É um prazer estar aqui com a audiência qualificada da Rádio Campus Maior. Obrigado pelo convite. Pois não. Doutora Dominique Fontes, muito boa tarde, é um prazer recebê-la. Tudo bem? Boa tarde, queria dizer que é um prazer, uma alegria enorme estar aqui representando os pretendentes e pais para adoção aqui do estado do Ceará e estar debatendo aqui sobre esse tema que para nós é muito caro, muito importante. Doutora, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, né, a importância dessa campanha. A gente tem escutado bastante aqui no rádio e feito essa campanha de destaque, mas eu queria que a senhora pudesse abordar um pouquinho sobre esse tema e o porquê desse momento e fale um pouquinho, por favor, fique à vontade. Olha, a adoção legal, ela infelizmente ela é pouco conhecida, tem poucas informações, né? Então, a gente vem trabalhando para divulgar a adoção legal, né? Falar da importância de adotar de forma legal, né? Falar de garantia de direitos, porque quando a gente trabalha com adoção legal e adota da forma legal, a gente garante direitos. Direitos nossos, enquanto pretendentes, e direito dos nossos filhos que serão adotados, né? Como, por exemplo, o direito à sua origem. Então, essa criança, ela, ao passar pela adoção legal, ela tem o direito a saber a sua origem e esse direito é garantido. Enquanto que numa adoção irregular, muitas vezes isso não acontece. E isso vem assim junto com a criação também recente de uma associação de pessoas adotadas, que hoje também trabalha em prol da adoção legal, enfatizando exatamente isso, né, esse direito a conhecer a sua origem. Então, isso é que é o importante. A gente demora um pouco mais, porque a adoção legal, infelizmente, ela ainda é demorada, é morosa, mas a gente passa por um crivo legal, a gente garante direitos, protege vidas. Então, por isso, a informação chegar até a ponta, chegar a todos, para que a gente possa ter uma maior aderência a essa causa. Doutor, informação, nesse caso da adoção, ela é fundamental, né? Para garantir com que as famílias consigam ter acesso a essas crianças e, obviamente, elas tenham qualidade de vida e um lar adequado para viver, não é isso? Perfeito. E a gente tem que ter em mente também que o tema da adoção legal, ele fala diretamente com outro instituto, que é um tema que nós viemos debater aqui também, que é a entrega voluntária ou entrega legal. Tentando conceituar um pouco a entrega legal, né, para depois a gente fazer o link com a adoção legal, né, que é o procedimento de desfecho de uma criança. A entrega legal, muita gente desconhece essa informação, certo? Até porque ela, da forma que ela foi inserida dentro do ECA, ela é relativamente recente, é de 2017, uma lei que veio dar maior densidade nesse instituto. Nada mais é do que o direito de qualquer mulher, diante de um estado de gravidez não desejada, não independente do motivo. A gente tem que ressaltar isso aqui. A mulher não tem que ter um motivo específico para não querer exercer a maternidade, certo? Nem merece qualquer tipo de julgamento da sociedade, muito menos do poder público. Então, basicamente, é garantir o direito dessa mulher, entregar voluntariamente ao poder público, especificamente a vara da infância e da adolescência, certo? E de forma assistida, porque isso é importante. Essa decisão, ela pode ser tomada de forma imotivada, mas ela tem que contar com a assistência do poder público, assistência psicológica e por meio de assistentes sociais, para que a mulher efetivamente esteja ciente e convencida de que não quer exercer a maternidade. E estando diante desse cenário, entregue ao poder público
certo? Essa criança que vai ser necessariamente dirigida depois de um processo relativamente curto, na qual a gente tem que, mais uma vez, frisar, a mãe tem o direito ao arrependimento, não é um direito absoluto, mas até 10 dias depois da manifestação expressa perante o Ministério Público e o juiz de que quer efetivamente entregar essa criança, ela ainda tem o direito de se arrepender. Posteriormente a isso, não, né? Porque senão a gente geraria muita insegurança jurídica, porque a partir do momento que, passado esses 10 dias em que ela manifestou de forma expressa, voluntária, assistida à vontade de entregar essa criança, ela perde o poder familiar e essa criança automaticamente é vinculada ao Cadastro Nacional de Adoção, onde você vai encontrar um pretendente, um casal de pretendente lá, que há muito espera por essa criança, né? Eu costumo dizer que a melhor ligação, ou talvez uma das melhores que um casal pode receber na vida, é a notícia de que uma criança foi vinculada a ele dentro do perfil que foi escolhido pelo casal. A doutora Dominique pode depois compartilhar a experiência pessoal dela, que ela já me adiantou aqui. E aí, a partir dali, a gente começa o estágio de convivência automaticamente. Essa criança, o ideal é que ela sequer passe por uma unidade de acolhimento, conhecido como abrigo, né? Ela já vá para a guarda provisória dessa família, posteriormente estágio de convivência, e concluindo o estágio de convivência, com todas as recomendações positivas, né, da equipe multiprofissional que acompanha esse casal e essa criança, finde finalmente com a tão desejada adoção e o registro dessa criança em nome dos pais, podendo batizar com o nome que achar adequado e esse vínculo florescer, né? Então, é importante a gente falar que entrega legal é um tema que dialoga diretamente com a adoção legal. E a gente tem que divulgar isso, certo? Porque é um instituto que, a um só tempo, protege o direito dessa mulher, certo? Que a gente tem que analisar esse instituto sob uma perspectiva de gênero, porque a gente sabe que dentro da nossa sociedade a mulher é atribuído a função e a responsabilidade de uma programação familiar, ou seja, quando se engravida, a mulher que é cobrada, não é o pai que participou da mesma forma da geração daquela criança, é ela que vai fazer o acompanhamento pré-natal e vai ter que gestar aquela criança com toda dificuldade que isso advém, seja uma dificuldade psicológica, condições do puerpério, posteriormente, condições econômicas de manter essa criança. Então, nossa sociedade se acostumou a atribuir a essa mulher toda essa responsabilidade. Então, esse instituto ele tem que ser interpretado sob uma perspectiva de gênero, ou seja, como a mulher hoje na sociedade é cobrada e sobre ela tem todos esses encargos, preconceitos e uma certa incompreensão da sociedade, né? E aí, só para passar a palavra para a doutora Dominique, para fazer as colocações dela, que ela entende pertinente, se essa criança, porque quando a mãe não tem o apoio do poder público, ela não tem a informação de como agir, o que vai acontecer necessariamente? Ela vai procurar outros meios, né? E aí vai acontecer o que acontece e vem acontecendo no nosso município. A gente tem conhecimento disso, não tem um controle, que é a adoção à brasileira, que é a entrega informal dessa criança para qualquer família que, no meio dessa gestação, manifeste algum interesse em criar essa criança, né? A gente escuta muito disso. Me dê esse menino para mim, me dê essa criança que eu crio, certo? Isso, embora aparentemente apareça um ato de amor, de piedade, né, de vontade de você dar um melhor para um ser humano, que provavelmente, se não for dessa forma, vai crescer numa família desajustada, porque já nasce, né, sem esse desejo de exercício de maternidade e paternidade. Embora se pareça um ato de amor, ele é muito problemático. Problemático em diversos aspectos. Ele é problemático, primeiramente, porque, segundo a legislação do Código Penal e do ECA, é crime, certo? É crime você receber uma criança e registrar como sua fosse, certo? Porque é a única forma de você formalizar essa maternidade, essa paternidade. Porque, senão, ele iria pelos meios ordinários e legais,
que é você se inscrever no Sistema Nacional de Adoção e esperar a sua oportunidade para exercer a paternidade de forma legal, certo? Por meio da adoção legal. É crime você registrar a criança como sua fosse, é o que a gente chama de adoção à brasileira, certo? É um crime que tem uma pena de 2 a 6 anos, considerável, e é crime também quem entrega essa adoção, ou melhor dizendo, entrega essa criança para a criação de uma outra família, mediante uma promessa de recompensa ou mediante uma própria recompensa, certo? Primeiramente, o primeiro óbice é esse, é crime. Segundo, quem recebe essa criança não passou pela qualificação que passou um casal que se encontra habilitado no Cadastro Nacional de Adoção, né? No Sistema Nacional de Adoção. Porque são diversas as exigências para que a família seja ali habilitada, né? Desde certidão negativa de antecedentes criminais, a laudos psicológicos, que aquela pessoa tem uma aptidão psicológica para exercer paternidade e maternidade, entre outras exigências, né? Então, a gente pode, com certa segurança, dizer que a família que está no Sistema Nacional de Adoção, em tese, é muito mais qualificada para exercer a maternidade e paternidade do que uma família nessas condições que recebe a criança de qualquer jeito. Terceiro, e não menos importante, quando você entrega uma criança para adoção, né, faz a entrega legal, você recebe todo o suporte psicológico e social do poder público, certo? Por meio dos equipamentos específicos. Essa mãe vai ser orientada, certo? A psicóloga vai conversar com ela, vai saber se efetivamente é uma decisão pensada, que foi feita com deliberação, sem assodamento, e ainda assim, mesmo que ela seja acompanhada e insista que quer, ela tem um direito de arrependimento, o que a gente não observa numa entrega informal, né? Você entregou a criança, você nunca mais vai vê-la, certo? Provavelmente aquela família vai sumir com a criança, você perde qualquer vínculo com a criança, certo? E essa criança também não vai ter o direito, futuramente, como dito pontuado pela doutora Dominique, de saber a origem dela. Como ela teria se passasse por todo um processo legal de entrega e adoção, certo? E, por fim, esse procedimento, ele ainda gera uma preterição de todos os casais que hoje nós temos no município de Quixeramobim, 11 casais habilitados e com muita vontade de exercer a paternidade e a maternidade de forma responsável, de forma legal, e esses casais são preteridos, porque é como se a pessoa furasse a fila, né? Então, são todas essas implicações, né, que recomendam fortemente que nós, enquanto poder público, poder judiciário, divulguemos, né, esse procedimento e adotemos políticas de reforço da política de adoção legal e de entrega legal. Doutora, é um assunto bastante complexo, mas acho que vale demais a gente se informar sobre isso, até mesmo para que, com esta informação, a gente possa ter a consciência sobre o assunto, né? Pelo trabalho da senhora, a senhora também tem uma experiência própria, né, sobre a adoção. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho também sobre isso, para que, a rigor do exemplo da senhora, as pessoas que estão nos ouvindo também possam conhecer um pouco mais. Exatamente. Bom, além de ser presidente do coletivo, né, até recentemente eu era pretendente à adoção, e estávamos na fila há 4 anos, pretendente à adoção em Fortaleza. Depois de 4 anos, chegou o nosso filho, né, o Natan, que é um menino que hoje tem 2 anos, uma criança linda, inteligente, então, brilho dos nossos olhos, né? E o Natan foi fruto de muita luta, né? Porque desde quando a gente entrou na fila, a gente se inseriu no coletivo exatamente para pautar essa questão da adoção legal, né? Para pautar a importância de as pessoas optarem por esse caminho, né? E falando em entrega voluntária, também a questão de sinalizar que tem uma linha muito tênue entre a entrega voluntária para a justiça e o cometimento de um crime. E quando você deixa a criança abandonada, né, você deixa em qualquer lugar, em Fortaleza a gente tinha muito isso, né, e as crianças eram abandonadas, às vezes em saco de lixo, num momento de desespero, né, às vezes em cima de um freezer, dentro de um supermercado, numa sacola. Então, ali, a mulher está cometendo um crime, ela seria presa e punida. E perderia, claro, o poder familiar sobre a criança.
E na entrega, não. No momento de desespero, você é para ser acolhida, né? Você pode fazer essa entrega em sigilo, deve ser acolhida, porque a lei assim o diz, né? Você não deve ser julgada, como ele falou, independente do motivo que você tenha para estar fazendo essa entrega. E você, procurando a justiça, você evita um crime, né? Então, você é direcionado, inclusive, a políticas públicas, podendo decidir posteriormente se deseja ou não entregar essa criança para adoção. E uma outra coisa que eu gosto de ressaltar é que essa opção pode ser feita, inclusive, quando você ainda está gestante. Então, você está grávida e ali você já está vendo que não vai conseguir maternar. Você não deseja, você não quer por qualquer que seja o motivo. E, nesse momento, você já pode procurar a Vara da Infância e Juventude, né, para informar o seu desejo de entregar aquela criança para adoção. E aí, lá na Vara da Infância, é que eles vão dar as orientações de como você vai fazer, né, vão direcionar, te dar o passo a passo, como é que vai ser na maternidade, porque hoje a legislação do CNJ permite até que essa mulher, ela, na maternidade, ela opte por não amamentar. Isso tem que ser respeitado pela equipe de saúde, né? Ela opte por ficar uma ala separada, né? Isso também é uma, como é que a gente diz? Um cuidado que se tem com essa mulher, para não ficar junto com as outras mulheres que estão paridas, né? E tudo isso avisando proteger a vida da mulher e da criança, que eu acho que é o mais importante. Né, doutor? Concorda? Perfeitamente. E só uma complementação, a gente também não é um tema que a gente vai entrar, até porque é extremamente polêmico, mas a gente sabe que esse tema da entrega também dialoga com um problema que é muito discutido na sociedade, que é o estupro, né? Sim. E especificamente a questão do aborto em caso de estupro. A gente sabe que o aborto, nessa hipótese, ele é uma das hipóteses de aborto legal, né? Assim como mais duas hipóteses, que seriam a hipótese de risco para a gestante e na hipótese de anencefalia, né? Da criança que nasce com uma má formação, que não tem cérebro, sem uma vida com viabilidade. Então, são as três hipóteses. Mas, ainda assim, embora seja um direito da mulher que sofreu um abuso sexual procurar a rede pública e receber o atendimento para que o aborto seja feito de forma legal, ela existe a opção, e aí é uma decisão unicamente dela, porque ninguém sabe a dor dessa mulher, né, de se ela tem condições de conviver 9 meses com essa criança, sabendo que ela é fruto de um abuso, de uma violência, mas ela pode optar em não fazer o aborto e fazer a entrega dessa criança, manifestar de forma antecipada na gestação, como disse, quando o nascimento confirma isso perante o Poder Judiciário, e essa criança imediatamente, com todos esses cuidados, de evitar uma criação de vínculo, né? Por isso que você não tem o dever de amamentar nessa hipótese, é justamente para não criar esse vínculo e entregar essa criança para uma outra família, né? Que não vivenciou isso e está pronta para acolher aquela criança, ainda que ela seja fruto de uma violência pretérita. Doutor, vou fazer algumas perguntas básicas, o senhor me responde também, até mesmo para quem está em casa, de repente pode ser que essa seja uma pergunta que alguém queira fazer. Por exemplo, a mulher fez a intenção de fazer a doação. Ela pode escolher alguém que está no banco ou para receber o filho ou não? Não, vou responder. Não, ela não pode, né? Hoje existe o Sistema Nacional de Adoção, né, que ele é um sistema por data de ingresso. Então, o pretendente, quando ele entra nesse sistema, apresenta a documentação dele se habilitando como pretendente, ele ganha uma posição nessa fila, né, que se chama a fila da adoção. Uhum. E essa fila ela é respeitada pela data do ingresso com essa documentação. Então, a criança, a única coisa que o pretendente, quando ele vai ingressar no sistema, ele dá um perfil, né, de idade, gênero. Assim, agora, a maioria do perfil dos pretendentes Brasil e Ceará são perfis abrangentes, já até 6 anos, sem qualquer questão de gênero ou mesmo cor de pele, não tem nada disso. Porque isso também é um outro mito, né? O pessoal fala muito que porque o pretendente ele só quer uma criança branca, loura, olho azul, menina. Gente, isso não é verdade. Dados públicos do CNJ informam que isso não é verdade. Tá? O perfil, ele até 6 anos, a gente tem pretendentes sobrando. Nós temos pretendentes para todos os perfis, mas mais pretendentes para crianças até 6 anos de idade.
E uma criança até 6 anos de idade, lá em Fortaleza, pelo menos, se demora em torno de 4 anos a 4 anos e meio. Não é 4 anos e meio para um bebê. É para uma criança até 6 anos de idade. Então, ela não vai para... Ela não escolhe, vai para o próximo da fila. Obviamente, já respondido, quem está na fila também não pode escolher a criança. Exatamente. Justamente para... Obviamente, isso não deve acontecer. Uma outra pergunta. Quem está na fila pode ter contato com mãe ou pode, de alguma forma... Porque a gente sabe como essas decisões acontecem, né? Isso pode também, porventura, acontecer, isso pode atrapalhar algum contato com a mãe no hospital, essa história toda, isso também atrapalha em vez de ajudar, né? Na verdade não, né? Tá na fila e vai aguardar a justiça direcionar a criança para aquele pretendente, tá? Se o pretendente, ele incorrer em burlar ele mesmo a fila, que infelizmente às vezes até isso ocorre, a gente vê casos, ele é retirado da fila, ele não entra mais, não faz mais parte do banco de pretendentes, tá? Ele recebe uma punição. Então, assim, não pode. Eu sou mãe, estou manifestando meu interesse de fazer a doação do meu filho, aceito todos os requisitos, passei pelo processo, mas mesmo assim eu quero ver, eu quero ter contato, eu quero de repente ver. Isso é possível? Não, na verdade não. Depois que dentro do procedimento, ela manifesta, a criança nasce, o juiz designa uma audiência de confirmação dessa voluntariedade, né, perante o Ministério Público, e ele manifesta: quero entregar meu filho à adoção. O juiz, naquele momento, ele profere uma sentença de extinção de poder familiar. Isso significa o quê? Que há uma quebra do vínculo jurídico da paternidade e da maternidade, certo? Se ela, dentro dos 10 dias, não manifestar o direito do arrependimento, a qual me referi agora há pouco, está definitivamente quebrado e aquela criança perde qualquer vinculação e qualquer direito que esse pai tinha se perde. Ele se torna uma pessoa comum para ele, certo? E a partir do momento que ele é destinado naquela outra criança, para aquela outra família, se torna uma nova família com novos pais, novos nomes, novos nomes de avós. Você perde qualquer vínculo. A única corrente que ainda se mantém é o processo, justamente porque em algum momento da vida dessa criança, quando se tornar adulto, ela pode querer exercer o direito dela de saber a origem biológica dela, quem foram os pais deles, quais foram as circunstâncias que levaram ele. Ela tem direito até de perguntar para uma mãe: por que você me entregou a adoção? Então ela tem direito de acessar os bancos de dados do Poder Judiciário e saber quem foi o pai e quem é a mãe. É o único vínculo que você pode dizer que se mantém. O resto se acaba com a extinção do poder familiar e a constituição do novo vínculo parental por meio da adoção. Essa é uma decisão manifestada exclusivamente pela mãe? Ou, por exemplo, se a mãe tem o interesse de fazer essa manifestação, mas alguém da família não quer que ela faça isso, de alguma forma possa persuadir essa decisão, isso pode atrapalhar no processo? Olha, pode sim, né? Então, tem que ser realmente uma decisão em que ela possa tomar de forma tranquila, né? A família não pode pressionar não entregar, né? Isso não deve acontecer, e aí a justiça vai, ao ouvir essa mulher, avaliar também essa situação, né? Mas, havendo alguém na família que queira ficar com a criança, essa criança vai ser direcionada para a família biológica, né? Então, se ela deseja entregar e sinaliza no momento da entrega que tem alguém na família, por exemplo, o genitor, né, o pai da criança, ou algum parente próximo na família, que ela queira que vá ser direcionada e que possa ficar com a criança, ela pode dizer isso, né, falar isso para a justiça, e a justiça irá, então, buscar esse familiar. Não havendo, ela querendo realmente o sigilo, olha, eu quero entregar e quero o sigilo, não quero que ninguém saiba, né? Estou entregando em sigilo. Ela também pode fazer essa opção, entregar em sigilo, sem que ninguém saiba, ninguém da família, né? Inclusive, nem parentes, nem o genitor, ninguém. Perfeito. Eu queria só fazer uma pontuação quanto a essa questão da família extensa, que seria essa procura de... Eu não estou falando de pai, tá? O pai teria o direito, por lei, de exercer a maternidade, a paternidade em substituição da mãe, sem nenhum problema.
No caso de criança registrada, pressupõe a autorização do pai também para entrega, tá? Esse não é o ponto. Eu queria falar um pouco da família extensa, que seria aquele parente próximo, como dito aqui, avó, o tio. Esse estágio de assistência à mãe, é importante que se informe o seguinte: não é ideal, na minha visão de juiz da infância, não é ideal pelo seguinte motivo. Essa criança, quando tiver consciência, a mãe vai continuar convivendo com ela de alguma forma, certo? Ela vai conhecer, normalmente a gente vê isso, é como se fosse a minha tia, é minha tia, mas lá no futuro ela vai descobrir que na verdade foi a mãe. Isso é ruim para a mãe, certo? Porque há um sentimento de culpa que se guarda, né, de ter entregue, de não ter exercido a maternidade, e é ruim para a criança, que ela vai sentir um sentimento de rejeição, certo? Então, eu entendo, enquanto juiz da infância, que não, para o desenvolvimento da criança, não é a melhor opção e ela tem que acontecer em casos muito pontuais, notadamente naqueles em que se verificou que a família extensa desenvolveu um vínculo afetivo e de afinidade com essa criança. Porque não faz sentido o Poder Judiciário e toda a rede de proteção, Conselho Tutelar, CREAS, ficaram uma busca desenfreada a um parente de outro município. Olha, você não quer criar a sobrinha neta aqui da sua sobrinha porque ela quer... Isso não é interessante. Isso não é interessante. Você está querendo forçar um vínculo muitas vezes. E essa criança, a gente percebe isso, ou essa família, muitas vezes, ela aceita meio que pressionado por um sentimento de responsabilidade. Mas olha, mas eu vou deixar essa criança, entre aspas, abandonada, que a gente sabe que não é abandonada, ela vai ser dirigida a uma família que vai dar todo o amor, e termina aceitando, e aí os estudos que vêm depois da rede de proteção constatam que aquela família não estava preparada para receber aquela criança. Essa criança, quando chega na adolescência, começa a apresentar problemas e ela é rejeitada muitas vezes, expulsa de casa, justamente porque se forçou um vínculo onde não deveria, certo? Então, embora haja, inclusive no procedimento do ECA, a previsão de busca de famílias extensas nessa hipótese de entrega, ao meu ver, isso tem que ser... isso é controverso na doutrina, na jurisprudência, tá? Por honestidade intelectual, tenho que registrar isso, é uma posição minha, enquanto juiz da infância, que essa busca ela é limitada em casos pontuais. O ideal, até porque essa família extensa ela só vai exercer esse vínculo por 2 meios, e são 2 meios precários, que é a guarda e a tutela. Guarda e tutela são institutos jurídicos que trazem um vínculo precário. Precário no sentido, não no sentido de ser ruim, porque muitas vezes uma criança que está sob a guarda do avô, ela está recebendo muito amor e uma boa criação. Ela é precária porque ela é reversível. Ela é diferente da adoção, que é um vínculo que, uma vez reconhecido pelo Poder Judiciário e pelo Estado, ele é indissolúvel, certo? Ele é indissolúvel. Então, mais um motivo, né, que me faz pensar que o melhor caminho para uma mãe que queira manifestar o desejo de não ser mãe é entregar essa criança ao Poder Judiciário para que ela seja dirigida a uma família e se proceda à adoção legal. Perfeitamente. Bom, papo muito bom, tema muito interessante. A gente teria horas para a gente poder discutir sobre esse tema. Acho que valem até outros momentos para a gente conversar mais. Mas eu queria informação aqui de Quixeramobim. Quem está ouvindo esse papo, ouvindo essa nossa conversa, pode procurar a quem e onde, como faz, quais são os canais de comunicação que tem, a quem procura para que a gente possa buscar essas informações. Essa mulher ela pode procurar toda a rede de proteção, né? Mas essa rede de proteção, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, mas a rede de proteção ela tem que comunicar obrigatoriamente à Vara da Infância e Juventude. Né? Inclusive, o profissional que não faz, ele incorre em processo administrativo, podendo pagar multa de até R$3.000. Então, é obrigado a comunicação à Vara da Infância e Juventude. E os contatos da Vara, né, que eu vou passar aqui para o doutor, passar aqui para vocês também, falar um pouquinho. Eu só vou dar exemplos de órgãos da rede de proteção, né? A doutora já falou os básicos, né? CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, maternidades,
hospitais, unidades básicas de saúde, escolas, professores, né? Todos deveriam, pelo menos, e aí a gente tem que cobrar da municipalidade essa informação que seja divulgada, que seja estimulada. São órgãos de ponta que estão em contato com aquela mãe, muito mais próximo do que o próprio Poder Judiciário, que muitas vezes se torna algo distante, né, em que a mãe às vezes tem medo de ir até lá, de ser responsabilizada de alguma forma, de ser julgada, aquele sentimento, né, de ser mal compreendida. Então, esses órgãos têm que estar capacitados e treinados para fazer o encaminhamento para o Poder Judiciário. Eles têm que funcionar como uma ponte, porque esse procedimento necessariamente vai ter que passar pelo Poder Judiciário. No caso da comarca de Quixeramobim, a segunda vara da comarca de Quixeramobim, cujo contato eu vou deixar aqui, tá? O contato do WhatsApp da vara. A pessoa que queira mais informações, vai ter todo o seu sigilo preservado, vai buscar pela Stacy Magalhães, que é a nossa diretora, certo? E o telefone eu vou falar de forma bem pausada para que todos anotem. É o DDD 85 98232 4619. Repetindo, DDD 85 98232 4619. Procurar a Stacy, fala que quer mais informações sobre o procedimento de entrega voluntária ou entrega legal, que aí você vai ser dirigido a um canal sigiloso, preservando-se completamente a identidade daquela mulher, e vão dar todos os encaminhamentos necessários. Como eu disse, esse procedimento é o início de um apoio a essa mãe, certo? Existem dados estatísticos que eu trago de um tribunal de justiça específico, que eu pesquisei para vir aqui para essa entrevista, que é o Tribunal de Justiça de Goiás, que cerca de 50% das mulheres que manifestam interesse em entregar a sua criança durante a gestação, ao final do procedimento, 50% voltam atrás da decisão e exercem essa maternidade, e ela vai continuar por 6 meses, pelo menos, sendo acompanhado, para ver se foi a decisão acertada e para fazer o acompanhamento psicológico como forma de proteção da mãe e da criança. Perfeitamente. Doutor Luiz Gustavo, doutora Dominique Fontes, muito obrigado pela presença. Assunto sempre muito importante, destaca aqui do nosso ponto de vista. E frisando, você que está em casa nos assistindo, está nos ouvindo, está nos acompanhando, o telefone da vara, da segunda vara da infância aqui de Quixeramobim é 859-8232-4619. Se você precisar do WhatsApp aqui da rádio, você pode mandar, que a gente manda o zap para você aí, tá? 85-DDD 9-8232-4619. Você pode mandar mensagem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença.